alguns conceitos de imunoterapia. Como eu vejo que o público aqui é mais eclético, falar mais conceitos gerais de o que é imunoterapia. Diferente dos outros tratamentos, a imunoterapia, quem combate a doença não é a medicação, e sim o próprio organismo. Os imunoterápicos, o que vem é ativar algum mecanismo que está falhando ou que precisa potencializar para que haja o combate à doença. O tema aqui é mais imunoterapia como imunomoduladores para antineoplásico. Agora, a imunoterapia vem desde muito tempo, de vacina, interferon e coisa e tal. Mas com imunomoduladores, isso é desde 2011. Então, veja que nós só temos 12 anos para falar do que a gente chama imunoterapia como tratamento de antineoplásico. Antes disso, não existia nada. Então, tudo que a gente vai falar é a partir de 2011. Começa com melanoma, começa com pulmão, para depois entrar em sistema urológico, para depois entrar em paliativo. Então, tudo que a gente tem aí, a gente ainda está aprendendo a todo o funcionamento do exercício. Tá? Então, como eu falei, são imunomoduladores. Na realidade, ele vê alguma alteração na ligação entre o câncer e o organismo, que aquilo está desativado ou que aquilo precisa ativar, e aquilo geralmente está bloqueado. O que a medicação faz é apenas desbloquear para que o próprio organismo passe a combater a doença. Tendo em vista isso, o que a gente vê é que a imunoterapia, totalmente diferente da quimioterapia, os efeitos colaterais, não existem os efeitos colaterais agressivos da quimioterapia clássica. Os efeitos colaterais da imunoterapia são efeitos colaterais autoimunes, ou seja, é a próprio paciente com exacerbação do mecanismo de defesa vai ter algum efeito colateral às vezes, né? E 85% dos pacientes em imunoterapia, 85%, ou seja, quase todos, não tem efeito colateral nenhum, ou quando tem é muito pouco, diferente da quimioterapia. Tá? E o tratamento e o contra-efeito geralmente são medicações anti-inflamatórias, principalmente corticoide. Então, paciente com imunoterapia, tentar evitar ao máximo o uso de corticoide, tá? Porque tira o efeito colateral, mas tira o mecanismo de eficácia. Ah, doutor, mas o paciente precisa tentar reduzir dose, tentar evitar o máximo possível. E quando tiver efeito colateral, é corticoide o tratamento, que também inibe a eficácia. Bom, tendo em vista isso, como eu falei, é uma coisa relativamente nova, praticamente só em dois tipos de tumores renais, dois tipos de tumores urológicos, que a gente vê indicação para imunoterapia, pelo menos a partir de hoje, tanto de caráter paliativo como de caráter adjuvante. Salientar só que o caráter adjuvante aqui é para aquele paciente que fez uma cirurgia ou fez uma radioterapia e não tem sinal de doença. Tá? Então, só praticamente tumor renal e tumor de bexiga, eu acho que a curto, médio prazo, a gente vai ouvir falar em imunoterapia. Nos outros, não. No tumor renal, o que a gente via é que praticamente a gente não tinha nenhum tratamento, até 15 anos atrás, para tumor renal, nem paliativo e muito menos para adjuvante. Então, hoje já começa a se ver alguma coisa para paliativo e alguma coisa para adjuvante no tumor renal. Mas mesmo assim, a adjuvante a gente ainda está navegando e não tem nada. Então, o paciente que tem uma lesão imensa, foi ressecado, e a gente quer fazer alguma coisa e não vê nada. Então, praticamente a gente não vê eficácia nos tumores adjuvantes, seja com sunitinib, seja com bevacizumab, com alguma coisa que não tem. Então, vamos tentar mais alguma coisa. E a gente vê que a imunoterapia no tratamento paliativo de renal, ele tem um lugar já estabelecido e cada dia mais sendo utilizado. Então, eu acho que vale a pena a gente já começar a fazer isso. Tendo em vista isso, a gente tem alguns estudos para tumor renal. Esse é o único estudo que está aprovado para adjuvância para tumor renal. Veja, 2021. Então, fora isso, a gente não tem. Então, é com o pembro em pacientes de alto risco, seja sarcomatóide, seja um T4, seja um N, né? A gente vê que faz o pembro durante um ano, que é um imunoterápico, o anti-CDL1.
O estudo ele não engloba, obviamente, metástases, mas paciente que tem metástase de um sítio único, com um volume pequeno, que foi ressecado, com certeza esses são os pacientes que mais merecem o benefício. Em cima do estudo, você vê que ainda está muito imaturo, mas o que a gente vê é sobrevida livre de doença com 12 meses, 85 para quem usou o tratamento e 76 para quem não usou. Em 24 meses, 2 anos, 77 a 68, ou seja, dá mais ou menos 10% a mais de sobrevida livre de doença. Não é sobrevida do paciente. O estudo de sobrevida do paciente ainda não foi fechado, ou seja, ainda não tem o dado definitivo, mas tudo indica que vai haver um aumento de sobrevida nos pacientes que fazem uso do pembro. O curioso é que tem mais 3 estudos para tumor renal. Cadê? Pronto, tem mais 3 estudos e nenhum dos 3 estudos demonstrou benefício. Tá? E o que é curioso, porque nivo e pembro, ele praticamente são as mesmas medicações. E não demonstrou diferença. E quando você, por exemplo, que faz uma analogia com melanoma, que bota IP e nivo, a resposta dobra e aqui nada. Aqui a gente ficou ainda com nenhum dos 3. Então a única coisa que a gente ainda pode dispor hoje é o pembro para tumor renal e adjuvância, mas ainda estamos com os dados ainda bem imaturos. Para tumor de bexiga e trato urológico urotelial superficial, a gente também já começa a ter alguma coisa. A gente vê que, geralmente, esses pacientes de bexiga são pacientes idosos, pela característica normal do paciente de bexiga, são pacientes com muitas comorbidades e ainda mais que a gente está mexendo com ele no sistema urológico dele, então altera a função renal. E a QT que a gente tem dele é tóxica, bastante tóxica, principalmente é baseada em cisplatino, que é uma medicação bem nefrotóxica. Então, você tem uma química que já é tóxica por natureza, e ainda faz o cisplatino no paciente de renal, você praticamente inibe a grande paciente de ter acesso a alguma coisa adjuvante. E o que a gente já começa a ver é que ele funciona bem para caráter paliativo. Então, acho que seria uma boa a gente tentar fazer o tratamento. A gente já tem alguma coisa até para um in situ, tá? Principalmente pela dificuldade que a gente tem, de alguns anos para cá, de conseguir o onco-BCG, mas a gente já tem até aprovação para carcinoma in situ de acordo com o Keynote 052. Não vou me deter muito a isso, não. Vou me deter principalmente para o adjuvante. A gente tem um checkmate 274 de 22, você veja que tem um ano praticamente, para os pacientes de alto risco, os pacientes que têm um mau prognóstico, seja de bexiga ou seja de ureter, tá? Paciente que fez a químio com platina e restou lesão em grande volume, ou paciente de grande volume que não tem indicação de cisplatina por causa da função renal. E aí é praticamente muito parecido com o outro. Agora, esse estudo aqui é com nivo. Tá? Um pembro não deu resultado. É praticamente a mesma coisa. E a única coisa que a gente tem é sobrevida livre de doença, que foi de 21 para comparar 10 meses, ou seja, praticamente dobrou. Sobrevida global ainda está imaturo, mas praticamente você vê uma sobrevida livre de progressão com os dados bem significativos para esse tipo de paciente. Tá? Eu queria deixar aqui principalmente algumas mensagens, já que isso tudo é muito novo. A gente ainda está começando com a imunoterapia, e ainda mais começando com imunoterapia no sistema urológico e começando ainda com a adjuvância. Mas isso aqui ainda vai ter muita coisa para andar. A nível de hoje, a gente tem aprovação para esses dois, mas acho que discutir caso a caso, com o paciente, com o sistema, a gente tem que ver toda a estrutura para poder propor até um tratamento desse para o paciente. Claro, vamos esperar mais dados, com certeza vai vir dados mais robustos, com certeza vai vir mais coisas, tá? Claro, estamos falando aí de acessibilidade, que é uma medicação bem cara, praticamente sistema público, a gente tem dificuldade para melanoma, que é uma coisa bem primordial, imagine para outro tipo de
coisa. Então, não é para estar propondo a 3x4 por paciente. Tem que ser um paciente bem selecionado, bem exclusivo, tá? Principalmente porque a imunoterapia, como eu falei no começo, 85% dos pacientes não tem praticamente nenhum efeito colateral, tá? A outra coisa é que a gente seleciona os pacientes pelo caráter morfológico. Eu acho que a gente precisa de mais dados, principalmente de moduladores, de marcadores, de PDL1, para a gente selecionar melhor esses caráteres do paciente que deve ser feito. E a última pergunta que ainda vai esclarecer é imuno. A gente está fazendo, por enquanto, começamos com imuno sozinha. Mas vai imuno mais outro imuno que tem um mecanismo diferente, imuno mais TKI, imuno mais a quimioterapia. Eu acho que isso só vem a avançar e ainda vai ter muito que a gente discutir isso aí. Eu acho que isso é uma primeira abordagem. Daqui a 10 anos, ou 5, 10 anos, você vai ver aqui palestra falando muita coisa. Mas, infelizmente, hoje, a preço de hoje, praticamente o que a gente tem de adjuvância é isso aí. Tá bom? E agradeço a todos pela colocação.